Ela tinha 12 anos quando a mãe a trocou por uma garrafa de uísque. Sem papéis. Sem palavras. Só uma menina parada na poeira, enquanto um homem de olhos vazios pegava a garrafa e cambaleava para longe. O estranho olhou para ela, esbarro no vestido, sangue nos joelhos, e disse apenas: "Agora você está segura." Ela não acreditou. Nunca estivera segura. Nem uma vez. O vento soprava forte pela pradaria naquele dia, mas foi o silêncio que ficou com ela. Antes de continuarmos, quero saber de onde você está assistindo hoje. Comenta aí embaixo. Meu nome é Clara May, e eu nasci de uma mulher que nunca quis ter filha. Diziam que ela já foi bonita, antes da bebida deixá-la amarga. Meu pai morreu na ferrovia quando eu ainda era um bebê. Depois disso, nossa cabana ficou silenciosa, só restava o som da raiva dela. Aprendi cedo a andar leve, a me fazer pequena, a manter os olhos baixos e as mãos ocupadas. Nosso pedaço de terra ficava na beirada de Dry Creek, nada mais que um telhado afundado e uma varanda cheia de farpas. Tínhamos uma vaca que já não dava leite e 2 galinhas que mal botavam. Aprendi a armar armadilhas para coelho observando um vizinho pela cerca. Ele parou de falar comigo depois que minha mãe acusou a mãe dele de roubar nossa banha. A verdade? Mamãe trocou por gin atrás da ferraria. Os invernos eram os piores. O vento atravessava as paredes da cabana como se Deus tivesse esquecido de terminar de construir. Enfiávamos trapos nas frestas e nos encolhíamos perto do fogo, mas o frio sempre achava a gente. Lembro de uma noite em que mamãe bebeu até ficar meio cega e jogou minha boneca no fogo. Disse que eu amava mais a boneca do que a ela. Ela não estava errada. Aquela boneca nunca me bateu. Quando fiz 10 anos, já era mestre no silêncio. Sabia cozinhar, limpar, remendar meias e lavar roupa no riacho gelado com os dedos em carne viva. Escondia comida debaixo do assoalho, maçã seca e fubá, por precaução. Porque, eu não sabia. Só sabia que eu era algo que eu sempre carregava comigo. Mamãe se envolveu por um tempo com um homem chamado Elmer. Cheirava a cavalo e dentes podres. Às vezes, me olhava por tempo demais, e eu fugia de casa quando ele estava por perto. Uma noite, ele tentou segurar meu braço e disse algo que eu me recuso a repetir. Mamãe riu. Foi naquela noite que dormi no celeiro. Depois disso, comecei a carregar uma faquinha escondida na barra da saia. Uma menina aprende certas coisas sem ninguém precisar ensinar. O povo da cidade cochichava sobre nós. Aquela menina Henderson, diziam. A dos olhos selvagens e roxos que parecem sardas. A professora tentou se importar uma vez. Mandou um bilhete para casa. Mamãe nem abriu, só jogou no fogo junto com a lenha. Nunca mais voltei para a escola depois daquilo. Nem parecia lugar para mim, mesmo. Um verão, quando o calor virou o riacho em filete e os milharais em poeira, mamãe sumiu por 3 dias inteiros. Vivi de pão velho e o último pote de pêssegos. Quando voltou, estava ensanguentada, bêbada e sem um dos sapatos. Não disse nada. Só desabou na cama e dormiu até escurecer. Naquela noite, ela me olhou com olhos vazios e estranhos. Sussurrou. Você é igual a ele. Nunca soube se ela queria dizer meu pai, sou Elmer. Talvez os dois. E então veio o dia em que ela me trocou. Não foi planejado. Nem conversado antes. Num momento, estávamos andando até Dry Creek, mamãe resmungando sozinha, e eu achando que talvez fosse vender nossa frigideira quebrada ou pedir moedas para a esposa do banqueiro. Então eu o vi. Um homem perto dos estábulos. Ombros largos, barba por fazer, encostado num poste como se o mundo já tivesse desistido dele. O nome dele, eu saberia depois, era Jedediah. Mamãe foi direto até ele e disse algo que não escutei. Ele olhou para ela. Depois para mim. Entregou uma garrafa de vidro marrom. Ela pegou, bebeu, e saiu cambaleando. Nem olhou para trás. Fiquei ali, parada. Congelada. Esperando.
torcendo para ser um engano. Jedediah me olhou e disse apenas: "Agora você está segura." Depois se virou e caminhou em direção ao cavalo. Eu não o segui de imediato. Minhas pernas não obedeciam. Meu coração não sabia o que fazer com palavras gentis vindas de um estranho. Mas eu o segui mesmo assim. Viajamos em silêncio. Ele me levou até uma cabana pequena, depois da colina, perto do bosque de pinheiros. Cheirava a serragem e fumo. Mostrou o barracão nos fundos. "Você pode dormir aqui até eu entender o que fazer", disse ele. Tinha uma cama de lona, um cobertor e uma moringa de água. Naquela noite, esperei o som de botas no chão, o hálito de álcool, a dor. Mas nada veio. Só o vento lá fora e o rangido da cadeira de balanço na varanda. Fiquei olhando pro teto do barracão e me perguntei, o que é, afinal, estar segura? Na manhã seguinte, tinha mingau e lenha empilhada na porta. Ele não falava, a menos que eu falasse antes. Não me tocava. Nem uma vez. Os dias passaram devagar. Varri a cabana. Alimentei a mula. Rachei lenha até os braços doerem. Ainda assim, ele nunca pediu mais do que isso. Na cidade, as pessoas olhavam. Alguns sussurravam. A esposa do dono do salão sibilou: "Essa é a menina do uísque." Olhei pro chão. Agarrei o vestido com força. Eu não tinha nome. Não tinha história que acreditassem. Só silêncio. Mas à noite, naquele barracão quieto, comecei a sentir algo estranho, algo como o contorno de uma esperança. Não porque as coisas estavam boas. Não estavam. Mas porque, ao menos, não estavam piores. Eu não sabia quem era de verdade Jedediah bom. Mas sabia disso. Ele não me o comprou pelo que outros teriam comprado. E só isso já fazia dele diferente. As manhãs chegavam cedo naquele lugar, com uma luz que doía nos olhos e um frio que entrava nos ossos. Eu me levantava antes do sol, acendia o fogão e começava o café da manhã. Jedediah nunca pedia, mas eu fazia mesmo assim. Tinha algo naquele gesto, quieto, constante, que me fazia sentir um pouco mais humana. Ele comia em silêncio, tocava o chapéu e cavalgava em direção às colinas. Nunca dizia para onde ia, nem por quê. Eu ficava para trás para varrer, lavar, cuidar da mula. Alguns dias eu rachava a lenha. Outros, limpava as calhas com um balde de lata enferrujado. Ele me deu um casaco, velho, mais quente, e botas 2 números maiores. Enchi com palha e agradeci. Eu não sabia mais como ser criança. Na verdade, nunca tive a chance. Não havia brincadeiras, nem pular pedras no riacho, nem bonecas, só o ritmo da sobrevivência. Mas nas tarefas, no raspar das panelas e no dobrar dos lençóis, encontrei um tipo estranho de ordem. Não era alegria. Ainda não. Mas era paz. Mesmo assim, o medo nunca me deixou. Ficava dentro de mim como uma raposa presa na armadilha, sempre pronta para atacar. Todo som alto fazia meu coração saltar. Cada porta rangendo fazia meu estômago virar. Eu dormia com a faca ainda escondida embaixo da cama. Só por precaução. Na cidade, andava de cabeça baixa. As mulheres da venda paravam de falar quando eu entrava. A professora desviava o olhar. Crianças apontaram uma vez, mas suas mães as puxaram para perto e sussurraram. Eu não era bem-vinda naquele mundo limpinho de vestidos domingueiros e nomes respeitáveis. A menina do uísque ainda me chamavam. Numa tarde, ouvi um homem perguntar a Jed: "Ela é sua?" Jed hesitou por tempo demais. "Ela está comigo", ele disse. Só isso. Mas eu ouvi o espaço entre as palavras. Ouvi a dúvida. Naquela noite, esfreguei o chão da cabana até os meus nós dos dedos sangrarem. Não chorei. Já tinha aprendido a não chorar. Mas esfreguei como se quisesse desaparecer. Jed nunca disse o que fazia por dinheiro, mas sempre tinha o suficiente. Uma vez,
vi ele voltar com sangue na manga. Não explicou. Eu não perguntei. Mas fiquei acordada aquela noite, esperando ele falar, esperando ele se transformar em algo pior. Nunca aconteceu. Ele só se limpou, comeu um biscoito e dormiu na cadeira de balanço. Era um homem cheio de silêncios, silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Certa manhã, encontrei um caderno na mesa da cozinha. Dentro, havia números, rabiscos e nomes que eu não conhecia. Coloquei de volta onde achei. Mais tarde, Jed perguntou se eu tinha visto seu livro de contas. Assenti. Ele só disse: "Bom. Você é honesta." E saiu pela porta. Foi a primeira vez que senti que ele me via como algo mais do que um fardo. Semanas se passaram. Depois, meses. Fui crescendo. Minhas bochechas ficaram mais cheias. Aprendi a caçar e limpar um coelho, a limpar um rifle, a trançar corda. Ele me ensinava com gestos lentos e pacientes, nunca gritando, nunca cruel. Uma vez, deixei cair sua melhor faca no riacho. Esperei a noite inteira pela raiva dele. Mas tudo o que disse foi: "É só uma faca. Não é sua vida." Naquela noite, chorei baixinho no travesseiro. Não porque tinha feito algo errado, mas porque ele não me puniu por isso. Mesmo assim, naquela rotina silenciosa, a solidão me abraçava como um fantasma. À noite, eu escutava passos que nunca vinham. Sonhava com um pai que mal conseguia lembrar, só uma camisa de flanela quente e o som de risadas. Sonhava com uma mãe que pedisse desculpa. Só uma vez. Mas sonho não bota comida na mesa. Então eu trabalhava mais. Numa noite gelada, enquanto empilhava lenha, cortei a mão bem fundo. O sangue escorria pelo pulso, e eu cambaleei até dentro da cabana, segurando como se fosse um segredo. Gedo olhou uma vez só e disse: "Senta." Limpou o corte com uísque e enfaixou com um pano macio. As mãos dele eram ásperas, mas cuidadosas. Nunca olhou nos meus olhos, só murmurou: "Tem que tomar mais cuidado, Clara." Ele nunca tinha dito meu nome antes. Nem uma vez. E ouvir meu nome quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez na vida, eu me senti real. Mesmo assim, o mundo fora daquela cabana continuava afiado e cheio de dentes. Uma manhã, enquanto eu buscava água no riacho, 2 garotos da cidade me cercaram. Disseram coisas feias. Me chamaram de o animalzinho do Jed. Um puxou minha trança. Eu não gritei. Alcancei minha faca. Eles recuaram quando o cavalo de Jed apareceu trovejando no mato. Ele não disse nada para eles. Só olhou. Eles correram. Rápido. Mais tarde, ele me entregou uma caixinha de lata. Dentro, um revólver pequeno. "Da próxima vez", disse ele, "atira primeiro." Eu só balancei a cabeça. Porque esse era o mundo em que a gente vivia. E eu estava aprendendo a sobreviver nele. Aconteceu numa terça-feira, daquelas em que o céu parece grande demais e silencioso demais. Eu levava ovos para a cidade, para trocar na venda. O cesto balançava no meu braço e meus olhos estavam baixos. Sempre tentava me fazer invisível em Dry Creek. Mas o problema sempre enxerga quem não quer ser visto. Na porta da loja, ouvi uma voz de mulher, jovem e em pânico. Virei a cabeça só o suficiente para vê-la. Grávida, descalça e tremendo, com 2 homens cercando-a como urubus em volta de carniça. Um puxava seu chale. O outro ria. Congelei. Foi então que o vi, de dia bom, se entrando naquela confusão como uma sombra que tinha peso. Não disse nada. Só se colocou entre a mulher e os homens. Seus ombros não se moveram, mas a mão pairava perto do coldre. "Você tem negócio aqui, bom", cuspiu um deles. Jed encarou. "E você?" "Só isso." Eles recuaram como cachorros escaldados, xingando e cuspindo na poeira. Jed ajudou a mulher a se sentar num banco.
Deu sua cantil, tirou uma moeda do bolso do casaco e a pressionou na mão dela. Depois, sem olhar para nenhum dos curiosos da cidade, entrou na venda. Eu já tinha visto brigas. Já tinha visto homem fingir que era forte. Mas o que vi naquele dia não era barulho nem orgulho. Era proteção. Silenciosa. Inabalável. Não era um espetáculo. Esperei do lado de fora. Quando ele saiu, entreguei meu cesto. Eu vi o que você fez. Ele não respondeu de imediato. Só olhou para a estrada, como se algo distante o puxasse para longe. Ela parecia minha irmã, disse por fim. Ou como eu queria que minha irmã tivesse parecido antes de morrer. Eu não soube o que dizer. Eu nem sempre fui assim, ele acrescentou. Mas eu sempre observei. Igual a você. Naquela noite, fiz ensopado com pimenta extra. Jed não reclamou. Comemos em silêncio, até que perguntei. O que aconteceu com sua irmã? Ele se recostou na cadeira, os olhos nublados. Casou com um homem que dizia tudo certinho. Quando encontrei ela de novo, já era tarde demais. Bebia até dormir toda noite. Morreu parindo um bebê que nunca viu o amanhecer. Senti o luto dele ali entre nós, pesado como uma terceira pessoa. Eu estava na guerra quando aconteceu. Achei que estava fazendo algo nobre. Voltei para encontrar só cinzas. Pensei na minha mãe. Nos dias em que ela sumia e voltava despedaçada. Pensei nos hematomas que eu escondia. Ela cantava, ele disse. Quando éramos pequenos. Tinha uma voz que fazia o mundo parar. Assenti. Meu pai cantarolava quando esculpia madeira. Não lembro das músicas. Só do som. Ficamos olhando pro fogo por um bom tempo depois disso. Na manhã seguinte, Jed me entregou um rifle. É hora de aprender. Hesitei. Armas significavam perigo. Significavam poder que podia virar crueldade num piscar. Mas ele me mostrou como segurar firme. Como respirar antes do disparo. Como só atirar quando tivesse certeza. Você não atira para provar nada, ele disse. Você atira para continuar viva. E não erra. Acertei a lata na terceira tentativa. O ombro doía, mas eu sorri. Não pelo tiro. Mas porque, naquele dia, alguém me ensinou algo pela primeira vez. Naquela semana, algo mudou entre nós. Ele começou a deixar um pedaço de carne seca na mesa para mim. Eu comecei a assobiar enquanto varria. Nada alto. Nada ousado. Mas era alguma coisa. Numa tarde, com o céu cor-de-rosa queimando as colinas, vi ele limpando um relógio de bolso antigo. Estava rachado e mal funcionando. Era do meu pai, ele disse. Ele era cruel. Mas isso foi a única coisa que me deu que não deixou marca. Assenti. O meu me deu um passarinho de madeira antes de morrer. Mamãe queimou depois que ele se foi. Ele me entregou o relógio. Toma. Fica com ele. Olhei para ele, espantada. Por quê? Porque está na hora de você ter algo que vale a pena guardar. Abracei aquele relógio quebrado como se fosse ouro. No dia seguinte, a mulher que ele ajudou na cidade apareceu na cabana. Trouxe um pote de geleia de amora e lágrimas nos olhos. Você salvou minha vida, disse ela para Jed. Ele só balançou a cabeça. Eu só estava de passagem. Ela se virou para mim. Você tem sorte de estar com ele. Sorte. Essa palavra ficou estranha no meu peito. Mas quando olhei para Jed, consertando uma cerca com as mãos firmes e certas, percebi uma coisa. Talvez eu tivesse mesmo. Eram as pequenas coisas que começaram a parecer grandes. Jedediah passou a sair mais cedo toda manhã, com os olhos mais distantes, a voz mais baixa. Voltava com poeira nas botas e sombras nos olhos. Nunca disse para onde ia. Eu parei de perguntar, embora as perguntas queimassem na garganta.
Mantive a cabana limpa, a mula alimentada, o barracão em ordem. Esperava ele voltar todo dia, não porque precisava dele, eu dizia para mim mesma, mas porque algo em mim amolecia quando ouvia seus passos. Até que, numa tarde, encontrei a carta. Estava meio enterrada na gaveta onde ele guardava balas sobressalentes e recibos velhos. Um envelope amarelado, endereçado a Bom, GD Dia. Sem remetente. Só o selo de uma agência do governo com um nome que eu não sabia pronunciar. Não o abri. Só encarei, com o coração disparado. Quando ele chegou naquela noite, perguntei sobre a carta. O rosto dele escureceu. Isso não é da sua conta. Assenti, recuando. Mas já era tarde. O ar tinha mudado. Naquela noite, jantei sozinha. Ele estava sentado na varanda, o chapéu baixo sobre a testa, balançando devagar na cadeira que rangia como um fantasma. Eu o observava da janela, do mesmo jeito que uma criança olha para uma tempestade e se pergunta quando a chuva vai cair. Nos dias que seguiram, ele ficou mais distante. Ainda gentil, ainda firme, mas algo dentro dele tinha se fechado. Como uma porta que eu mal começava a espiar e que de repente bateu na minha cara. Numa manhã, ele me entregou o rifle de novo. Hora de aprender a esfolar. Segui ele até uma clareira, onde um coelho já estava pendurado. Ele me mostrou os cortes, os puxões, o jeito certo de manter a carne limpa. Assenti com a cabeça, fiz tudo como ele mandou. Mas fiquei observando as mãos dele. Mãos ásperas, caladas. Não eram cruéis, mas também não eram macias. Pareciam mãos que já tinham construído coisas e enterrado coisas também. Na volta, perguntei. Você já machucou alguém que não devia? Ele parou no meio do caminho. Já, disse. E nunca me perdoei por isso. Não disse mais nada. Naquela noite, o vento uivava entre os pinheiros, e eu sonhei com uma menina com meu rosto, batendo numa porta trancada. Ninguém abria. Uma semana depois, o xerife apareceu cavalgando pela trilha. Jed foi ao encontro dele do lado de fora, calmo como sempre. Eu observava do barracão, com o coração batendo no pescoço. Eles falavam baixo. Peguei algumas palavras, mandado, carta, Costa Leste. O xerife entregou algo dobrado para ele. Jed não reagiu. Depois que o cavalo sumiu na poeira, fui até a varanda. O que está acontecendo? Perguntei. Jed não me olhou. Alguém do meu passado quer respostas. E eu devo isso a eles. Assenti. Mas por dentro, meu peito apertou. Como se as costelas quisessem fechar em volta do coração. Mais tarde, ouvi ele arrumando as coisas. O que você tá fazendo? Talvez eu precise ir. Por um tempo. As palavras bateram como um tapa. Eu não sabia o quanto tinha passado a depender dele até ouvir aquilo. E eu, perguntei, quase num sussurro. Ele me olhou então. De verdade. Você é forte agora. Tem tudo de que precisa. Mas aquilo não era verdade. O que eu precisava não era comida. Nem abrigo. Nem proteção. O que eu precisava era não ser deixada para trás. Naquela noite, encontrei de novo o caderno, aquele com os nomes e números. Dessa vez, abri. Dentro, registros de dívidas, pagamentos, nomes marcados com cruzes. Parecia algo entre uma lista de recompensas e uma confissão. Lá no fim, um nome sublinhado. J. Cartwright, Arkansas. Eu conhecia esse nome. Jed já tinha murmurado ele dormindo, uma vez. Fechei o caderno devagar. Ele era um assassino? Um justiceiro? Um homem tentando apagar os próprios pecados? Eu não sabia. Mas sabia de uma coisa. Eu não queria que ele fosse embora. Fui até a varanda, onde ele fumava um charuto raro. Se você for, eu disse, vou ficar sozinha de novo. Ele soltou a fumaça bem devagar. Você já sobreviveu a coisa pior.
Sim, respondi. Mas sobreviver não é a mesma coisa que viver. Ele me olhou como se quisesse dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso do casaco e me entregou algo. Um anel de prata, simples e pequeno. Era da minha irmã, ele disse. Quero que você fique com ele. Minha mão tremia quando peguei. Ela teria gostado de você, ele acrescentou. Não respondi. Só fiquei olhando o anel até as estrelas surgirem no céu. O que você acha? Um homem pode enterrar o passado e ainda construir um futuro? Ou os fantasmas sempre seguem a gente até em casa? 2 dias depois de Jed me dar o anel, eu o perdi. Tinha ido até o riacho lavar roupa de cama. A corrente estava forte por causa da chuva, e o vento puxava minhas mangas sem parar. Coloquei o anel numa pedra ao lado, com cuidado. Mas quando fui pegá-lo de novo, tinha sumido. Engolido por aquela água barrenta como se nunca tivesse existido. Procurei até meus joelhos sangrarem nas pedras. Mergulhei 2 vezes, mãos cavando no fundo, sem ver nada. Mas não adiantou. Quando voltei para a cabana, encharcado e tremendo, o sol já tinha caído. Jed estava na varanda, cachimbo na mão. Caí de joelhos na frente dele. Eu perdi. Ele me olhou, sem raiva, sem surpresa. Só silêncio. Eu tentei, de verdade, procurei por tudo. Ele levantou a mão. É só um anel, Clara. Só um anel. Não, não é, chorei. Era a única coisa dela que você ainda tinha. Ele se levantou devagar, se abaixou e ergueu meu queixo. Você está errada, ele disse. Eu tenho você. Fiquei olhando para ele, com a respiração presa no peito. A voz dele, sempre tão firme, quebrou um pouco. Aquele anel já significou algo um dia. Mas não é o metal que importa, se é quem lembra dela. Agora é você. Você leva ela adiante. Assenti, com as lágrimas queimando nos olhos. Ele me ajudou a levantar, enrolou um cobertor nos meus ombros. E ficou sentado comigo até as estrelas voltarem. Naquela noite, eu não sonhei com afogamento. Sonhei com alguém me puxando de volta para a terra firme. Na manhã seguinte, ele me pediu para ir com ele até a cidade. Aquilo era raro. Normalmente, ele ia sozinho. Por quê? Perguntei. Por que você tem um nome? Ele disse. E eu quero que as pessoas se lembrem dele. Na venda, ele me apresentou ao dono pelo nome. Essa aqui é Clara May. Ela vai cuidar das contas de inverno para nós. O homem piscou. Ela é, e jovem. Os olhos de Jed endureceram. Ela está pronta. Naquela noite, ele trouxe um caderno novo. De couro. Páginas limpas. Para você, ele disse. Para fazer seus próprios registros. Segurei como se fosse uma Bíblia. Todas as noites depois disso, eu escrevia o que trocávamos, o que devíamos, o que tínhamos. Ele me ajudava com os números, corrigia minha escrita, e me ensinava a assinar meu nome completo. Clara May Bom. Comecei a escrever nos cantinhos das páginas. Não porque achava que o nome era meu, mas porque sentia que podia ser, um dia. O ar entre nós ficou mais leve. Falávamos mais no jantar. Sobre as estações, as plantações, o cheiro de pinho quando chove. Ele riu uma vez, quando fiz piada dizendo que a mula comia melhor que a gente. Aquele riso baixo, enferrujado de tanto tempo guardado. Mas aqueceu a cabana como lenha nova. Cantamos uma vez também. Só um verso. Um hino que eu lembrava pela metade, da igreja, antes de mamãe me tirar. Ele acompanhou com um murmúrio fora do tom, mais suave. Você tem uma voz, ele disse. E você também, respondi. Só vive enterrada. Ele sorriu com aquilo. De verdade. Aberto. Um dia, encontrei uma caixa de madeira escondida debaixo do assoalho. Dentro,
2 passarinhos esculpidos, rústicos, inacabados. Mais lindos à sua maneira. Fiz para mim e para minha irmã, ele disse quando me viu com eles. Antes de tudo dar errado. Posso ficar com um? Perguntei. Ele assentiu. Já é seu. Coloquei ao lado da minha cama, junto do caderno. Semanas se passaram. Até que uma manhã, chegou uma carta. Ele leu em silêncio, dobrou devagar e jogou no fogo. O que dizia? Perguntei. Ele encarou as chamas. Que o homem que machucou minha irmã morreu. Na prisão. Sozinho. Fiquei calada. O fogo estalava, engolindo papel e memória ao mesmo tempo. Isso muda alguma coisa? Perguntei. Jed balançou a cabeça. Mas encerra alguma coisa. Naquela noite, ele me contou sobre a guerra. Sobre cavalgar com homens que se diziam justos, mas agiam diferente. Sobre dívidas pagas com sangue e silêncio. Tentei consertar, sussurrou. Mas o mundo não liga muito para a redenção. Liga, sim, eu disse. Só não grita sobre isso. Ele me olhou então, longo, firme. Você me lembra ela. Mais forte, até. Não, respondi. Eu lembro você de quem você já foi um dia. Ele piscou devagar, como se a verdade tivesse cortado fundo. Ficamos ali até o amanhecer. Compartilhando histórias sem vergonha. Cicatrizes sem medo. Pela primeira vez, senti que não estava só morando na casa dele. Eu fazia parte dela. Fazia parte dele. O problema voltou para nossas vidas como tempestade de poeira. Lenta no começo, depois súbita, sufocando tudo o que tocava. Começou com um cavaleiro. Um delegado federal, casaco esvoaçando como asa de corvo, subiu pela trilha logo depois do amanhecer. Gedo encontrou na cerca, calmo, mais firme. Eu observava da janela, as mãos agarradas na borda do balcão. Já tinha visto homens como aquele antes. Homens da lei que achavam que justiça era algo que se carregava num distintivo. E não algo que se conquistava. A voz do delegado cortou o ar. Tenho motivos para acreditar que o senhor está escondendo uma criança roubada. Jed nem piscou. Ela não foi roubada. Ela foi vendida, disse o delegado. Pra lei, dá no mesmo. Corri para fora da porta naquela hora. Fúria e medo queimando até a sola das botas. Eu não fui roubada, gritei. Ela me entregou. Me vendeu por uma garrafa, se igual vendeu o fogão de ferro e as ferramentas do meu pai. O delegado me olhou, depois olhou para Jed. Pode ser. Mas a mãe fez uma denúncia. Disse que o senhor levou a menina contra a vontade dela. Eu tenho que levá-la de volta. Jed se colocou entre nós. Você não vai. O delegado arqueou a sobrancelha. Vai puxar a arma contra um agente federal? Não, disse Jed, devagar e firme. Mas vou te obrigar a escutar. Naquela tarde, me levaram para a cidade, para ser interrogada. O juiz era um homem baixinho, engomado, cheirando a fumo e orgulho. Me olhou como quem vê um quebra-cabeça faltando metade das peças. Esse homem é seu pai? Perguntou. Não, senhor. Então por que mora com ele? Porque ele me deu um lar. E sua mãe? Ela me deu embora. Ele franziu a testa. Não temos registro de guarda legal. Ela nunca me deu nada, só marcas roxas. A sala ficou em silêncio. Mesmo assim, pela lei, o delegado disse que eu não podia ficar. Sem papéis. Sem prova. Jed se ofereceu para me adotar ali mesmo. Disse que preencheria os formulários, faria os exames, responderia a qualquer pergunta. Mas o juiz disse que levaria tempo. Até lá, eu seria colocada sob cuidados. Naquela noite, me trancaram no sótão da casa das irmãs da igreja. Daquelas que cheiram a sabão e tristeza. As mulheres que cuidavam do lugar nunca sorriam.
Me fizeram esfregar o chão, dobrar roupa, repetir orações que saíam ocas da minha boca. Diziam que Ged era perigoso. Que eu tinha sido corrompida pela bondade de estranhos. Mas eu sabia a verdade. Uma das meninas sussurrou que eu seria enviada para o leste, para um orfanato. Seria o recondicionada, ela disse. Como se eu fosse uma ferramenta quebrada. Na terceira noite, escapei. Descalça, sem capa, corri pelas ruas empoeiradas de Dry Creek. Passei pelo salão, pela escola fechada, pelas sombras que sussurravam coisas que eu não conseguia suportar. Encontrei Ged na cadeia, sentado atrás das grades de ferro. Ele olhou para cima, surpreso, mas sem raiva. Pensei que tivessem te levado, disse ele. Eles tentaram, sussurrei. Mas eu pertenço aqui. As mãos dele atravessaram as grades e encontraram as minhas. Desculpa, ele disse. Por quê? Por trazer meu passado para sua vida. Ele já estava aqui, respondi. Só não tinha encontrado voz ainda. O delegado me deixou ficar com ele um tempo. Ninguém nos impediu. Falamos baixinho, através das grades, até a lamparina de óleo quase apagar. Então fiz a pergunta que estava presa na minha garganta fazia semanas. Você matou ele? Ged encarou a parede. O homem que machucou sua irmã. A mandíbula dele se fechou. Cheguei tarde demais, ele disse. Encontrei o túmulo dela antes de encontrar ele. Eu queria matar. Carreguei aquela raiva como uma espinha a mais nas costas. Mas quando vi ele, pequeno, quebrado, patético. Não consegui. Deixei a lei levar. E às vezes, queria não ter deixado. Encostei no ferro frio da cela. Eu teria feito, eu disse. Ele assentiu. É por isso que fico feliz por ter sido eu, e não você. Quando me fizeram sair naquela noite, chorei pela primeira vez em muito tempo. Não por minha mãe. Nem mesmo pela menina que eu costumava ser. Mas por aquele homem atrás das grades que nunca pediu redenção. Só tentou vivê-la. Na manhã seguinte, me levaram embora. Fui em uma carroça coberta, sentada entre duas mulheres da igreja, escaladas, cheirando a goma e livros velhos. Apertei contra o peito o passarinho de madeira que Ged tinha entalhado, se escondi debaixo do vestido como se fosse contrabando. Cada solavanco da estrada parecia um adeus. O orfanato ficava num morro, 2 cidades adiante. Um prédio cinza de tijolos, janelas gradeadas e um pátio sem um fio de grama. Ninguém perguntou meu nome quando cheguei. Me deram um número, uma cama e um avental 2 tamanhos maior. Os dias viraram ecos, se levantar, esfregar, servir, ajoelhar, repetir. As outras meninas se moviam como fantasmas. Algumas olhavam para as paredes. Outras sussurravam sozinhas no escuro. Ninguém ria. Ninguém falava mais alto que um sussurro. À noite, eu chorava no travesseiro. Não pelo lugar onde eu estava. Mas por tudo o que eu tinha perdido. Por Ged. Pelo som dos pinheiros sussurrando acima da nossa cabana. Pelas manhãs em que ele deixava um biscoito perto do fogo e não dizia nada, só me olhava com um aceno, como se eu importasse. Parei de falar. Quase parei de comer. Minhas mãos ficaram em carne viva de tanto esfregar panelas de ferro. O anel que ele me deu se fora. Mas o vazio no meu dedo ainda doía. Numa noite, fui chamada à sala da diretora. Um homem esperava, sombros largos, casaco bem cortado, botas limpas. Cheirava a tabaco e poder. Conversei com o tribunal, disse ele. Sua mãe retirou a denúncia. Fiquei completamente imóvel. Ela desapareceu. Provavelmente morta. Mas os papéis ainda estão em análise. O homem com quem você vivia, Sbon, ainda está sob investigação. Você não pode voltar para ele. Não disse nada. Em vez disso, continuou ele, você será enviada para uma família no Missouri. Um bom casal cristão. Eles não têm filhos. Fitei o chão.
Ela vai aprender a ler, ele disse à diretora. A cozinhar e costurar. Será útil. Útil? Era só isso que eu era para eles. Naquela noite, eu fugi. Não pela porta, mas para dentro de mim. Parei de rezar. Parei de esperar. Comecei a acreditar que o mundo fora do orfanato era só uma ilusão cruel. Um sonho que eu não tinha o direito de manter. O nome de Jed virou um sussurro na minha mente. Depois, uma sombra. Depois, silêncio. Até que uma manhã, me mandaram fazer as malas. A família do Missouri chegou. Uma mulher de lábios apertados e sorriso falso me entregou um vestido. Não nos envergonhe, disse ela. Me troquei em silêncio. Enquanto eu esperava no portão, pronta para ser levada mais uma vez. Ouvi uma voz. Clara. Firme. Familiar. Deixem ela ir. Virei. Jed estava no pátio, ladeado por dois homens com pastas e documentos carimbados. Um segurava uma ordem judicial. O outro vestia uma toga de juiz. O rosto da diretora ficou branco. Você não pode simplesmente invadir assim. Posso, sim, disse o juiz. Este homem protocolou legalmente a guarda. Foi aprovado. A denúncia da mãe foi anulada. A menina pertence a ele. Ela não é uma criança, a mulher disparou. Ela é selvagem. Jed deu um passo à frente. Ela é minha. Estendeu uma bolsinha de veludo. E acho que isso aqui é seu. Abri. O anel. O mesmo que eu tinha perdido no riacho. Encontrei semanas depois, ele disse. Voltei lá todos os dias, até achar. Minhas pernas cederam. Me agarrei ao portão de ferro para não cair. Você veio por mim, sussurrei. Eu nunca parei, ele respondeu. A diretora bufou. Ela só vai partir seu coração. Ela já partiu, ele disse baixinho. E ainda assim, estou aqui. Saí pelo portão. E caí nos braços dele. A viagem de volta foi silenciosa. Mas era um silêncio cheio. Não vazio. Naquela noite, dormi no meu velho catre, no barracão. Não porque precisava. Mas porque queria lembrar. Lembrar da menina que um dia achou que não valia a pena ser mantida. Lembrar o quanto ela estava errada. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, como sempre. Mas algo estava diferente. Fiquei de pé na varanda, ouvindo. O vento sussurrava nos pinheiros, suave. A mula resmungava no estábulo. E em algum lugar, uma rolinha gemia entre as árvores. Era o som de casa. Não só abrigo. Não só paredes. Casa. Gil saiu na varanda com o café na mão, vestindo sua velha camisa de flanela remendada. E aquele mesmo rosto tranquilo no qual eu confiava mais do que em qualquer escritura. Você não precisa mais dormir no barracão, disse ele, baixinho. Eu sei, respondi. Mas acho que vou ficar só por um tempo. Ele assentiu, como quem entendia. Sentamos juntos na varanda, vendo o céu mudar do carvão pro dourado pálido. Ele me contou sobre a audiência, sobre como lutou por semanas para aprovar os papéis. Como vendeu a cela e o relógio para pagar as taxas. Nunca te contei, ele disse. Mas eu costumava achar que amor era algo que a gente tinha que merecer. Olhei para ele. Descobri que não é. É algo que a gente protege. Mesmo quando dói. Mesmo quando vai embora. Coloquei minha mão sobre a dele. Eu nunca quis ir embora, eu disse. Eu sei, ele respondeu. E eu nunca quis deixar você ir. Naquele dia, plantei calêndulas ao longo da cerca. Jed me fez uma caixa para plantar ervas. Trabalhamos lado a lado, sem falar muito. Mas cada gesto era uma frase inteira. Mais tarde, encontrei um embrulho no meu catre. Envolto em pano, amarrado com barbante. Dentro, um vestido novo, chita azul com gola de renda simples.
E embaixo, um bilhete. Vista isso quando estiver pronta para ser vista. Chorei pela primeira vez em semanas. Não de tristeza, mas porque alguém tinha pensado em mim como uma pessoa inteira. No domingo seguinte, fui à cidade com o vestido. As pessoas me olharam. Não com desdém dessa vez, mas com surpresa. Dona Cartwright, esposa do banqueiro, me deu um aceno educado. A filha do pastor perguntou se eu gostava de margaridas. E a professora, essa mesma que antes desviava o olhar, tocou meu ombro com carinho e disse: Bem-vinda de volta. Depois do culto, Ged e eu almoçamos no gramado da capela. Ele me passou um biscoito e sussurrou: Viu o que acontece quando você não foge? Mas a verdadeira mudança veio mais tarde, naquela semana. Eu varri a varanda quando vi ele chegando. O delegado. Mesmo casaco. Mesmos olhos frios. Meu corpo enrijeceu. Mas ele ergueu uma carta. Achei que talvez fosse querer isso. Geda abriu primeiro. Leu. Depois me passou. Era da minha mãe. Eu fui embora. De verdade agora. Não por morte, mas por escolha. Nunca fui mãe. Não do tipo que você merecia. Espero que encontre algo melhor do que eu jamais pude dar. Espero que nunca se lembre de mim como eu era. Espero que me esqueça por completo. Sem endereço. Sem desculpa. Só aquilo. Li 2 vezes. Depois dobrei. Jed me observava de perto. Você está bem? Estou, respondi. Por que escolho estar? Ele esperou. Antes, achava que o sangue dela corria em mim como uma maldição, continuei. Mas agora tem o seu nome. Não no papel. Ainda não. Mas no coração. Ele desviou o olhar, piscando com força. Quero ficar com ele, disse. Pode ficar, ele respondeu. É seu enquanto eu tiver fôlego. Ficamos em silêncio por um bom tempo. Naquela noite, escrevi meu nome no caderno de novo. Clara May Bon. Sem mais esconderijo. Sem mais dúvida. Eu não era o que ela me fez. Eu era o que escolhi me tornar. E isso mudava tudo. Na beirada do verão, as calêndulas floresceram por completo. Cabeças douradas, brilhantes, balançando no vento como se estivessem orgulhosas de algo. Passei a acordar com uma energia diferente. Não só do sono, mas de algo mais fundo, algo que esteve enterrado e agora se mexia. Força. Ela veio devagar, como luz da manhã. Primeiro suave, depois cheia. Jed começou a deixar todas as contas por minha conta. Eu ia à cidade sozinha às vezes. Caderno na bolsa, botas firmes nos estribos. Aprendi a falar sem recuar. A olhar nos olhos do quitandeiro ao dizer um preço justo. A dizer ou não, obrigada, ou e realmente querer dizer. As pessoas começaram a me olhar diferente. Não como caridade. Não como a menina dos cochichos. Mas como alguém que pertencia. Dona Winslow, do correio, me deu um carretel de linha azul. Pros seus laços de cabelo, disse ela. Eu nunca tinha usado laço. Mas agradeci, e guardei no bolso como se fosse tesouro. A professora, Dona Adeline, me parou um dia na porta da capela. Você lê bem, Clara May, disse. Quer ensinar os pequenos durante a pausa da colheita? Assenti, com o coração disparado. Nunca tinha ensinado nada na vida. Mas essa era a beleza disso. Eu não era mais quem eu fui. Eu podia recomeçar. À noite, Ged e eu sentávamos na varanda e conversávamos como velhos amigos. Ele me contou dos anos vagando depois da guerra. De como dormiu em celeiros, atravessou rios sem nome. Ajudou desconhecidos sem receber nada em troca. Sempre tentei compensar o que não consegui fazer, disse ele. Conseguiu, respondi. Conseguiu comigo. Ele desviou o olhar, engolindo seco.
Numa tarde, com o céu lilás e o sol se pondo, ele me entregou um papel dobrado. O que é isso? Perguntei. Algo que você conquistou. Dentro, um certificado de guarda. Assinado. Selado. Legal. Oficial. Agora você é minha, ele disse. Não, por favor. Por direito. O abracei forte. Eu já era. Passei a usar o vestido azul todo domingo. Não para exibir. Mas porque ele me lembrava que eu não tinha mais vergonha. Até o povo da cidade começou a mudar. Não de uma vez. Mas aos poucos. O ferreiro se ofereceu para afiar minha faca de graça. O xerife tirava o chapéu quando eu passava. E, um por um, os portões que antes estavam trancados começaram a se abrir. Voltei a cantar. Começou baixinho, enquanto cozinhava. Só uns versos de uma melodia antiga. Geda ouviu e sorriu. Essa era a música da sua mãe? Não, eu disse. Agora é minha. A maior mudança veio no começo do outono. Ged voltou da cidade uma tarde com um jornal debaixo do braço. Clara, disse ele, colocando sobre a mesa. Vão construir uma escola nos arredores de Dry Creek. De verdade. Para meninas também. Li o anúncio em voz alta. Iriam contratar uma professora. Plantar um jardim. Montar uma biblioteca com livros de verdade. Estão procurando ajudantes, ele disse. E talvez, com o tempo, uma professora. Você acha que eu conseguiria? Perguntei. Eu sei que conseguiria. Naquela noite, sentei à luz de vela, escrevendo no meu caderno. Não só números agora. Mas planos. Eu plantaria as ervas. Ensinaria as crianças a secá-las. Talvez lesse poesia sob os algodoeiros. Talvez criasse uma prateleira só para meninas como eu. Que um dia acharam que estavam quebradas demais para florescer. Minhas cicatrizes não sumiram. Mas amaciaram. Como corda velha. Ainda ali, ainda marcada. Mas sem mais ferir. E Ged, se ele sorria mais agora. Não um sorriso largo. Mas um sorriso verdadeiro. Ele tinha voltado a entalhar madeira. Pássaros. Caixas. Um cavalinho de balanço que ficou meio pronto perto da lareira. Você acha que eu conseguiria ensinar garotos a trabalhar madeira? E ele perguntou uma noite. Você conseguiria ensinar lobos a rezar? Eu disse. Ele riu fundo, mais forte do que eu já tinha ouvido. Foi nesse momento que percebi. A gente não estava só sobrevivendo mais. Estávamos construindo. E, dessa vez, nada tiraria isso de nós. O outono se assentou sobre Dry Creek como um cobertor antigo, devagar, suave e cheio de cor. Os bordos ficaram âmbar, os céus se esticaram amplos e frescos, e nossa pequena propriedade pulsava com vida. Éramos diferentes agora. Não só mais seguros. Não só legais. Éramos família. Toda manhã, eu acordava antes do sol e assava pão com canela e trigo quebrado. Ged consertou um arado quebrado para a viúva Arlan, lá do vale, e recusou receber por isso. Ele estava mais gentil de algum modo, mas também mais firme. Os ombros ainda carregavam sombras, mas os olhos já não se moviam como coisas perseguidas. Numa tarde, ele pregou uma placa recém-entalhada no portão da frente. Bom homestead. Ele me olhou, esperando. É nosso, eu disse. Ele assentiu. Nosso. A escola começou a subir, tábua por tábua. Todo sábado, o povo vinha com martelos e pregos. Eu ajudei a pintar as molduras das janelas, branco com bordas azuis. E levava limonada em copos de lata. Usava minhas botas de segunda mão e o vestido azul, agora remendado. Mas ainda cheio de significado. Dona Adeline me chamou para falar com as meninas. Você sabe o que é ser silenciada, ela disse. Por isso elas vão te ouvir. Naquele primeiro dia, fiquei diante de 10 crianças.
As mãos tremendo, a voz fina. Meu nome é Clara Maybon, eu disse. E eu nem sempre estive segura. Mas agora estou. E vocês também podem estar. Os olhos delas estavam arregalados. As mãos inquietas. Mas elas assentiram. Uma menina segurou minha mão depois e sussurrou. Eu também. Eu entendi o que ela queria dizer. Naquela noite, contei para Gil. Elas me olham como se eu tivesse respostas. Ele deu uma risada baixa. É porque você tem. Mas ainda tenho medo, às vezes, admiti. Ser corajoso, ele disse. É aprender a viver ao lado do medo. Sentamos junto ao fogo naquela noite. E eu escrevi minha primeira lição no novo caderno. O que a gente sobrevive pode moldar quem nos tornamos. Mas não define. O povo da cidade também mudou. Seu Ellery, o barbeiro, me deu meu primeiro corte de cabelo de verdade. Dona Cartwright me chamou para ajudar nas tortas de outono. O xerife tirou o chapéu e disse. Você está deixando esse lugar mais forte, bom. Jed só assentiu. A gente sabia, nunca foi sobre consertar a cidade. Era sobre fazer parte dela. A maior virada veio com uma carta. Dessa vez, endereçada a mim. Senhorita Clara Maybon. Temos o prazer de informar que sua guarda foi permanentemente aprovada pelo Estado. Seu arquivo está encerrado. Seu nome é seu. Assinada a tinta, selada em dourado. Oficial. Li em voz alta, depois dobrei com cuidado e guardei no caderno. Jed não disse nada. Mas mais tarde, encontrei o passarinho de madeira, sumeu, sobre o travesseiro. Com uma cordinha de flores silvestres amarrada na asa. Naquela noite, comemos ensopado e pão de milho com manteiga. Jed serviu cidra e levantou o copo de lata. Aos nomes, ele disse. A casa, eu completei. Brindamos. Naquele momento, percebi algo que nunca tinha dito em voz alta. A menina que fui um dia. Aquela deixada na poeira. Não tinha sumido. Ela tinha crescido. Ela tinha se curado. Ela tinha se tornado. E você? Já entrou num nome novo, ou numa vida nova, e sentiu que finalmente era seu lugar? Compartilhe sua história, se eu adoraria ouvir. A neve chegou cedo naquele ano. Primeiro leve, depois pesada, cobrindo as colinas, enterrando os postes de cerca em branco. Jed e eu cortávamos lenha todas as manhãs. O vapor da nossa respiração subindo no ar frio como sinais de fumaça. A cabana continuava aquecida. A mula ficou peluda. E a cidade, mais silenciosa que o normal, se enrolou em geada e espera. Numa noite, enquanto comíamos feijão e pão de milho ao lado do fogo, alguém bateu na porta. Jed abriu, e minha respiração travou. Era ela. Minha mãe. Mais magra. Mais velha. Os olhos fundos. O cabelo, riscado de cinza. Se segurava como um fantasma. Sem saber se ainda tinha forma. Jed se afastou para abrir passagem. Eu me levantei devagar. Clara, ela disse, com a voz rouca. Eu não disse nada. Soube do que aconteceu, ela continuou. O delegado me contou o que te deram para ele. Vim ver com meus próprios olhos. A mão de Jed pairou perto do meu ombro. Mas eu dei um passo à frente. Você veio, eu disse, seca. Mas não por mim. Veio porque não aguenta ser deixada de fora. Ela recuou com o rosto. Depois riu. Uma risada amarga e pequena. Você sempre foi afiada. Cruzei os braços. Você me deixou. Várias vezes. Depois tentou me pegar de volta quando convenia. Por que está aqui agora? Ela baixou os olhos. Estou doente. Meus pulmões. Disseram que não chego até a primavera. Silêncio. Ela ergueu os olhos, esvidrados e vermelhos. Me desculpa.
Saiu num sussurro fraco. Jed ficou em silêncio. Essa não era a batalha dele. Eu achava que era como você, eu disse. Feita do mesmo veneno. Mas não sou. Os ombros dela desabaram. Vim para me despedir, murmurou. Para perguntar se, talvez, você poderia me perdoar. Não por mim. Por você. Olhei para ela. Não como mãe. Mas como uma mulher partida demais para se juntar de novo. Eu já perdoei, respondi. Mas não quero você aqui. Ela assentiu. Justo. Virou-se para ir. Mas eu a parei com uma palavra. Espera. Ela olhou de volta. Fui até o armário e peguei um pacotinho, embrulhado em pano. Dentro, meio pão, um pedaço de queijo. E uma truta defumada feita por Jed. Você vai precisar disso, eu disse. Ela olhou como se fosse pesado demais para segurar. Abri a porta. Ela saiu para a neve. Abraçando o embrulho como se fosse um bebê. Não se despediu. Só sumiu entre as árvores. Jed fechou a porta devagar. Ficamos em silêncio. O vento uivando leve do lado de fora. Você está bem? Ele perguntou. Estou, eu disse. Ela veio para tirar algo. Mas eu dei o que escolhi. Essa é a diferença, ele disse. Entre sobreviver e se erguer. Sentamos ao lado do fogo depois disso. Sem falar por um bom tempo. Mas sabíamos. O último fantasma tinha vindo. E tinha sido mandado embora. Não com raiva. Mas com misericórdia. No dia seguinte, fui até a cidade e perguntei à dona Adeline por um cargo real de professora. Ela disse sim. Naquela primavera, a escola abriu com paredes caiadas, um jardim novo. E 22 crianças que riam mais alto que o vento. Na parede da frente, acima do quadro, coloquei uma placa entalhada por Jed. Não somos o que nascemos, somos o que construímos com as próprias mãos. E embaixo, escrevi com giz. Senhorita Clara Maybon. O nome encaixava. Não porque ele me deu. Mas porque eu fiz dele meu. Os anos passaram, tão silenciosos quanto neve caindo. A pradaria mudou com o tempo. Novas cercas, novos rostos. Mais carroças que cavalos. Mais estradas que rios. Mas algumas coisas ficaram. Os pinheiros ainda sussurravam. O vento ainda vagava livre. E a fazenda Bom permanecia firme. Com a varanda gasta por botas, estações e conversas baixas. Fiquei em Dry Creek. Nunca senti vontade de partir. Já tinha ido longe o bastante. A escola cresceu também. Adicionamos uma segunda sala, depois uma pequena biblioteca. O jardim floresceu, cheio de abóbora, endro e morangos que deixavam as mãos das crianças grudentas ao meio-dia. Ensinei leitura, matemática e como prensar flores entre páginas. Mas, acima de tudo, ensinei que elas não estavam quebradas. Nunca me casei. Não por medo. Mas porque já tinha encontrado o maior amor da minha vida. Um amor que se parecia com segurança. Que soava como silêncio. E que construiu um mundo inteiro a partir da promessa simples de um homem. Você está segura agora. Jed ficou mais lento com os anos. Os joelhos doíam pela manhã. A barba virou neve. Mas os olhos continuaram claros. E o riso, raro, ainda aquecia cada canto da cabana. Passava os dias entalhando. Pássaros, principalmente. Mas também caixinhas, peças de quebra-cabeça. E uma vez, um suporte de partitura para a capela. Gente de 3 cidades vinha comprar suas peças. Ele nunca cobrava muito. As mãos foram feitas para mais do que guardar mágoa, disse ele uma vez. Ele se foi numa manhã de primavera. Pouco antes das calêndulas florescerem. Encontrei-o na cadeira de balanço. Cobertor sobre os joelhos. Uma mão descansando sobre o último entalhe que fez.
Uma menina, segurando um caderno numa mão. E um passarinho na outra. Ele parecia em paz. Sempre disse que queria partir em silêncio. E assim foi. O enterramos sob os pinheiros. Eu mesma entalhei a lápide. Jedediah-bom. Protetor. Entalhador. Pai. Construiu paz com as próprias mãos. Falei no velório. Contei a todos sobre o homem que comprou uma menina. Mas nunca a reivindicou. O homem que deu tudo, menos sua voz. E, nesse silêncio, deu a ela tudo o que ela precisava. Contei a todos como ele me ensinou a atirar. Não para lutar, mas para me firmar. Como ele nunca levantou a voz, mas sempre levou o meu valor. Depois, o xerife colocou seu distintivo sobre o túmulo. Dona Adeline deixou margaridas. E as crianças da escola cantaram um hino sobre misericórdia. Naquela noite, sentei na varanda. Com o caderno no colo. Dentro, páginas da nossa vida. Trocas, histórias, flores prensadas, anotações rabiscadas nos cantos como pensamentos tímidos demais para virar voz. Virei até a última página. Lá, na caligrafia de Gide, estava uma mensagem. Se você está lendo isso, então fiz meu trabalho. Você é mais do que eu poderia ter sonhado. Você é bom em tudo o que realmente importa. Siga em frente agora. O mundo está esperando pela sua luz. Chorei. Não de tristeza, mas de um saber profundo e estranho. De que eu fui escolhida. E que ser escolhida me fez inteira. Agora, estou aqui. Cabelos grisalhos nas têmporas. As mãos ásperas, como as dele um dia foram. Dou aula na mesma escola. Planto calêndulas toda a primavera. E às vezes, quando uma menina entra pela porta com sombra nos olhos, eu seguro sua mão e digo: você não é o que fizeram com você. Você é quem escolhe se tornar. Então eu entrego a ela um passarinho de madeira. E a vejo levantar voo. Nem toda história nasce do amor. Algumas nascem da perda. Do silêncio. De ser jogada fora como algo que o mundo decidiu que era peso demais para carregar. Mas o lugar onde você nasce não é o fim do conto. É só o começo. Clara May Bon não foi escolhida pelo sangue. Nem pela lei, no início. Ela foi escolhida por um homem que entendeu que proteger é a forma mais verdadeira de amar. Que dignidade não é algo que se dá. É algo que se defende. Ela foi uma menina deixada na poeira. Trocada como moeda por bebida. E mesmo assim, ela se ergueu. Não porque alguém a salvou. Mas porque alguém ficou ao lado dela. E quando alguém fica por você, você começa a aprender a ficar por si mesma. Jedediah-bom nunca pediu agradecimento. Nunca disse a ela o que ser. Ele só apareceu. Todos os dias. Silencioso. Constante. Inabalável. E, nesse silêncio, uma nova vida cresceu. A gente nem sempre pode escolher onde começa. Mas sempre pode escolher para onde vai. Se um dia você já se sentiu esquecido. Se já se perguntou se o seu nome podia significar algo mais do que o mundo um dia te chamou. Saiba disso. Você não é o que fizeram com você. Você é quem você escolhe se tornar. E alguém, em algum lugar, está esperando para ser a primeira pessoa a enxergar seu valor e te chamar de lar. Se essa história tocou alguma coisa lá no fundo do seu coração, compartilhe. Conte pra gente. Você já foi protegido por alguém que não precisava te amar, mas escolheu amar mesmo assim? Deixe um comentário abaixo. Você nunca sabe quem pode precisar das suas palavras hoje.